Bom dia, muito bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 5 de abril. Eu sou a Joy Macedo e você está no Giro do Loop, o nosso passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre a possibilidade da Apple estar trabalhando em robôs domésticos. Tem também a Microsoft que finalmente pode ter conseguido tornar a computação quântica realmente útil. Tem o Nubank lançando uma nova ferramenta que identifica ligações falsas. E você viu também um chat GPT para músicas? Vou contar melhor isso para vocês. Tem um novo filme do Matrix vindo aí e um caso muito doido envolvendo aí a série O Problema dos Três Corpos. Mas conto tudo para vocês, então pega seu cafezinho e bora girar. E a Apple segue em busca do seu novo produto revolucionário que vai encher os cofrinhos ainda mais, da empresa. Dessa vez, o Mark Gurman, da Bloomberg, disse que a empresa está trabalhando em robôs domésticos. Sabe aqueles robozinhos que podem te ajudar na rotina de casa? Pois é, parece que essa é a nova investida da maçã, de acordo com pessoas familiarizadas aí com esse novo projeto. O que eles dizem é que os engenheiros da Apple estão pesquisando um robô que possa seguir os usuários pela sua casa. Alô, Bolly da Samsung, por exemplo, teve o robô da LG que foi lançado também na CES. E, além disso, a empresa também pode estar trabalhando em um dispositivo de mesa que use robótica para ajustar uma tela e seguir ali os passos do usuário. Alô, Amazon Echo Show 10, Inclusive tenho, que basicamente ela vai virando para onde você tá, de acordo com a detecção do seu rosto. Dizem aí que essa da Apple vai fazer mais ou menos isso, Vai conseguir detectar o rosto do usuário, mesmo que tenha mais pessoas no ambiente, e vai seguir ele ali na mesa, onde ele for colocado. A gente não tem muitos detalhes, claro, é um vazamento aí, como eu disse, de pessoas familiarizadas com o projeto, sem muitos detalhes, mas o que a gente sabe é que se ela vier trazer, por exemplo, esse robozinho que vai seguindo as pessoas na casa, falei pra vocês desses projetos da LG e da Samsung que a gente reviu recentemente lá na CES em Las Vegas, mas existe também um projeto da própria Amazon, que é o Astro, que não é mais um projeto porque ele está sendo vendido já nos Estados Unidos, O Amazon Astro foi anunciado lá em 2021 e em 2023 ele ganhou uma nova versão aí voltada para a segurança de pequenas empresas. Mas vale lembrar que a versão não empresarial está sendo vendida em 50 estados dos Estados Unidos por $1.600, mas sempre que você entra lá no site da Amazon, ela explica que são quantidades limitadas do robô, enfim, tem toda uma firula para você conseguir comprar, não sei, quem conseguiu comprar, enfim. No caso da Apple, o projeto ainda está em fase inicial de pesquisa e desenvolvimento, de acordo com esse relatório, e a Apple não quis comentar o assunto. Vale lembrar que em fevereiro agora de 2024, a Apple encerrou o seu projeto de carro elétrico que há muitos anos era falado aí por debaixo dos panos. Agora ela desistiu, deixou pra lá. E claro que quando a gente fala de inovação, a gente tem o Apple Vision Pro, mas ainda vai demorar muitos anos até que essa tecnologia consiga trazer efetivamente um lucro alto para a Apple, como a gente sabe que os iPhones trazem, Mas de qualquer forma, a gente vai ficar de olho aqui no Giro sobre as novidades desses possíveis robôs domésticos da Apple. E a Microsoft e a empresa de computação quântica Quantinuum demonstraram os bits quânticos mais confiáveis já registrados. E o que isso importa na sua vida? Na verdade, isso importa na vida de todo mundo, Porque a gente sabe que existe muito misticismo aí em volta da computação quântica, as pessoas esperam muito dela, mas até agora os resultados não são tão confiáveis desse tipo de tecnologia. E o que a Microsoft traz aí é uma taxa de erro 800 vezes melhor do que o que é registrado até hoje, e a empresa afirma aí ter conseguido executar mais de 14 mil experimentos sem nenhum erro. E basicamente isso significa que a computação quântica pode ser elevada ao nível 2, o nível de resiliência, como é chamado, que seria confiável o suficiente para aplicações práticas, porque até agora tudo fica muito no campo da teoria. Isso é fundamental para a gente pensar numa aplicação comercial da computação quântica, Eu vou aqui trazer algumas aspas do pessoal da Microsoft que pode explicar um pouquinho melhor para vocês, tentar clarear um pouquinho melhor para vocês. Quem falou isso foi o Jason
Tudo bom, Joy? Jason Zander, o vice-presidente executivo da Microsoft. Abre aspas. Muitos dos problemas mais difíceis que a sociedade enfrenta, como a inversão das alterações climáticas, o combate à insegurança alimentar e a resolução da crise energética, são problemas da química e da ciência dos materiais. No entanto, o número de possíveis moléculas e materiais estáveis pode ultrapassar o número de átomos no universo observável. Mesmo 1 bilhão de anos de computação clássica seria insuficiente para explorar e avaliar todos eles. É por isso que a promessa do Quantum é tão atraente, fecha aspas. Lembrando que a gente já tem grandíssimas empresas como a IBM e o Google trabalhando aí em hardware de computação quântica, mas ainda não existe nenhum uso prático, eles não tiveram uma proposta de uso prático dessa solução deles, né? E vale lembrar também que comparar e mensurar aí computadores quânticos não é uma tarefa muito simples, tá? Porque existe uma série de parâmetros diferentes que definem a qualidade aí desses chamados bits quânticos, né? Isso porque não existe uma forma consistente de fazer um computador quântico, basicamente. Se a gente pensar numa computação tradicional, a gente tem ali a caixa de metal, dentro dela os transistores que vão trabalhar de acordo com a arquitetura, enfim, é uma coisa um pouco mais padronizada, dizendo de uma maneira muito simplista. Na computação quântica não é bem assim que funciona, né? Então, assim, é complexo a gente pensar nesse tipo de comparação. Mas o que a Microsoft trouxe aqui pra gente é que essa solução de software que eles trouxeram pro hardware da Quantinuum é algo que realmente vai elevar isso para um outro nível. Então, vamos seguir observando como isso pode chegar comercialmente, como isso vai afetar as nossas vidas. Alô, alô, trabalhadores do meu Brasil que precisam de aparelhos muito resistentes para trabalhar, seja em obra, enfim, coisas que demandam muita resistência. A Samsung lançou aqui no Brasil o Galaxy Tab Active 5, que é o seu mais novo tablet robusto focado aí no mercado B2B, ou seja, corporativo, business to business. O que ele traz de diferente? Certificação militar, IP68, parabéns por fazer o mínimo, aqui é o básico, né? Sistema anti-choque, tela sensível ao toque que funciona com luvas, pensando na galera que trabalha em campos de obra, por exemplo. Tem proteção Gorilla Glass 5 e aqui a gente entra na parte interessante. Bateria inteligente, estável e removível, ou seja, substituível. E ele também tem um modo de trabalho sem bateria, ou seja, que você não precisa estar com bateria nele. Você pode trabalhar com o tablet conectado num cabo de energia. Ele vem com uma capa protetora robusta na caixa, apropriada para proteger o dispositivo contra quedas acidentais e impactos de até 1,80 m de altura. Essa novidade está sendo vendida nos canais corporativos da Samsung, como eu disse para vocês, por R$ 3.499 e ele tem aí só 128 GB de armazenamento, mas fica a dica para a galera que tem empresa ou que trabalha nesse tipo de área. Outra novidade focada no mercado nacional veio aí do Nubank. O banco digital lançou uma função de chamada verificada que identifica ligações legítimas feitas pela empresa. Essa nova ferramenta vai estar disponível aí para mais de 90 milhões de pessoas que usam o aplicativo do Nubank aqui no Brasil. De acordo com o banco, ela vai ser disponibilizada gradualmente para todos os usuários e a atualização permite aí que esses usuários do banco chequem na tela inicial do aplicativo se estão de fato em uma ligação realizada pelo Nubank quando receberem um contato telefônico. É importante destacar que isso só vai funcionar para chamadas recebidas do Nubank ou de parceiros credenciados. Não se aplica quando você ligar para algum número que se diz ser do Nubank, por exemplo, tá? E como isso funciona, eles explicam aqui que ao receber uma ligação, o cliente pode abrir o aplicativo do Nubank para visualizar um alerta na tela inicial e confirmar que essa é sim uma chamada legítima, que a chamada que ele está recebendo é sim do Nubank ou de algum parceiro. Por aqui ainda não chegou, tentei testar, mas vamos ficar de olho, como foi dito pelo próprio Nubank, gradualmente vai ser disponibilizado para os usuários. Chegou aí para você? Conta aqui para mim. Agora, trazendo aqui um pouquinho de leveza para esse final da semana, né, que se encaminha aqui para o seu último dia útil. Vocês já viram o Suno AI? É tipo um chat GPT que cria música. Na verdade, esse serviço foi lançado lá no dia 21 de março, mas começou a bombar mais essa semana. Onde? Nele, no Twitter, no Twitter, por trazer algumas questões bem engraçadas. Se você procurar por lá Suno AI, você vai conseguir ver algumas coisas bem criativas que a galera tem feito. Mas basicamente o Suno é uma ferramenta de inteligência artificial
de geração musical criada por uma equipe de músicos e especialistas em inteligência artificial lá de Cambridge, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Basicamente, essa é a terceira versão desse software, né, que está sendo lançado e que consegue compor músicas a partir de inscrições escritas, ou seja, os famosos prompts. E é por isso que eu falo que ele lembra aí o ChatGPT. Basicamente, você entra lá, indica um texto que você quer que se transforme em música, pode ser um texto exato que você quer que seja transformado em música, ou você pode pedir para ele criar a partir de uma história, por exemplo, que você colocar. E aí você indica o estilo musical, se você quer que seja country, sertanejo, samba, reggae, enfim. Você coloca isso lá e ele pede um tempinho ali, uns segundos, uns minutinhos, e ele cria essa música para você. Vou descrever como o serviço aparece aqui no próprio site deles, tá? Seja você um cantor de chuveiro ou um artista de sucesso, quebramos barreiras entre você e a música que você sonha fazer. Não é necessário nenhum instrumento, apenas imaginação da sua mente para a música. É o que diz aí o site desse serviço chamado Suno. A gente, obviamente, fez alguns testes por aqui, a gente se divertiu bastante, inclusive, e a gente pediu para AI, para inteligência artificial, fazer uma música de background de um programa jornalístico mais animado, com vocal em português. E esse foi o resultado. Na cidade cheia de histórias pra contar, nas ruas mil vozes a ecoar, um mundo cheio de segredos a desvendar, a vida em movimento sem parar. Bom, queria fechar aqui com 2 assuntos de entretenimento. Começar aqui, o primeiro deles é bem rápido, uma notinha de que a Warner Bros. Anunciou um novo filme do Matrix vindo aí. De acordo com a Warner Brothers, o roteirista de Perdido em Marte, o Drew Goddard, escreverá e dirigirá um novo filme da famigerada e querida franquia. Querida no começo, lá em 99, né? Porque depois tem opiniões, mas enfim, não vem ao caso. A Lana Wachowski, que é uma das diretoras e criadoras da franquia, assume o papel de produtora executiva, mas não tem nenhuma informação se o elenco original vai voltar para o filme e nenhuma previsão de gravação ou de lançamento. Mas gostaram da novidade ou não? Pode ser muito bom ou muito ruim, né? Vamos esperar para ver. E para fechar, fica aqui só quem quiser participar de uma fofoquinha básica, tá? É um assunto bem delicado, na verdade, mas virou uma fofoca. Sinto muito, né? Vocês estão vendo O Problema dos Três Corpos, que é uma série da Netflix de ficção científica? Não vou dar muito spoiler, porque, né? Pode ser que alguém ainda não tenha começado a assistir. Mas eu vou contar um caso pra vocês aqui, tá? Há alguns anos, um bilionário chamado Lin Chi, que era o presidente e chefe executivo da empresa de games Yuzu, conhecida aí principalmente pelo jogo de estratégia Game of Thrones Winter is Coming, gastou uma pequena fortuna comprando os direitos do romance chinês O Problema dos Três Corpos. Ele era muito fã da história e viu aí um potencial bem grande no livro. Depois de comprar os direitos, ele começou a trabalhar com a Netflix e com os criadores da série Game of Thrones para tentar levar esse livro de sci-fi para as telas. Mas apesar do sucesso atual da série da Netflix no mundo todo, ele nunca viu isso acontecer, porque no dia 25 de dezembro de 2020, Lin morreu envenenado com 39 anos de idade, antes da série ser lançada. O caso voltou à tona agora porque, além do seu nome estar creditado na série da Netflix como produtor da série, em março de 2024, agora, no mês passado, um ex-executivo da própria Yuzu, onde ele trabalhava, onde ele era o CEO, foi condenado à morte na China, acusado de matar o Li. Sim, ele teria envenenado o próprio colega de trabalho. De acordo com o New York Times, esse ex-executivo aí, chamado Xu Yao, ficou descontente depois que se sentiu marginalizado dentro da empresa e iniciou uma conspiração assassina para se vingar de Lin e outras pessoas dentro da Yuzu Games. É um caso bafafá, né? Falei pra vocês que é uma fofoca, mas é um caso que tá repercutindo bastante agora que a série ficou mais famosa e tá sempre aí nos topos das mais vistas da Netflix. Mas, encerrando esse assunto bem dramático, por sinal, eu quero saber de quem já assistiu ou pelo menos já começou a assistir. Comenta aqui, seja na plataforma de áudio que você tá, ou no YouTube, se você tá assistindo a gente pelo canal do Giro no YouTube. Vocês responderiam a mensagem recebida lá pela cientista? Vocês apertariam o botão de enviar a mensagem lá? Só quero saber isso. Depois a gente discorre mais nas redes sociais, talvez.
E por hoje é só, pessoal. Sextou demais. Apesar de ainda ser 6 da manhã, a gente tem uma sexta inteira pela frente. Bora animado, pois começamos esse dia juntos. Tô adorando começar o dia com vocês. Espero que vocês também estejam gostando. E relembrando mais uma vez que o Giro do Loop tá disponível nas principais plataformas de áudio, na versão em podcast. Mas também existe uma versão em vídeo no YouTube para quem quiser dar uma olhadinha aqui nos nossos bastidores, no cenário que a gente criou aqui para vocês. Fechou? Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia, uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Segunda-feira tô de volta, hein, gente? Um beijo e um ótimo dia.